Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, todo mundo se cuidando muito, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né, pessoal? E eu espero também que estejam estudando bastante, acompanhando todas as videoaulas que disponibilizo semanalmente no canal da escola. Enfim, pessoal, vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, nós continuaremos no capítulo 5, Triângulos e Quadriláteros. Nas últimas semanas, nós trabalhamos toda a parte do capítulo referente aos triângulos. Nós vimos as relações de congruência entre triângulos, nós vimos os tipos de casos de congruências, resolvemos também exercícios a respeito dos ângulos internos de um triângulo, é verdade, pessoal? Hoje, nós começaremos a segunda parte do conteúdo. Estudaremos os quadriláteros e suas características. Então, bora começar? Vamos abrir o livro lá na página 44, tá, pessoal? Vamos lá. Já no começo do subcapítulo quadriláteros, nós temos um ponto de partida. Vamos observar, pessoal, as obras de Oiticica, que é este quadro que nós estamos vendo aqui na esquerda, e de Greiser, que é essa obra que nós podemos ver aqui logo à direita. O que vocês conseguem observar nessas duas obras? Nas artes plásticas, em geral, nós podemos observar, né, encontrar diversas figuras geométricas, conforme vocês podem ver nas obras do slide que vos mostro. Vamos responder algumas perguntinhas sobre as obras que temos aqui, pessoal? Primeira perguntinha aqui. Que figuras geométricas foram representadas nessas obras? Que figuras geométricas nós conseguimos ver aqui, pessoal? Vamos analisar. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver um retângulo. Conseguem observar aqui, pessoal? Eu tenho um retângulo, eu tenho diversos retângulos aqui, por exemplo, né? Eu posso desenhar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu pointer aqui vermelho, né? O que eu estou desenhando sobre o quadro. Mas temos diversos retângulos. Nós temos também aqui, pessoal, figuras que parecem ser quadrados, né? Eu não posso falar se eles são quadrados ou não, porque eu não sei a medida dos seus lados, né? Mas parece que eles são quadrados. Eu tenho também aqui losangos. Eu tenho também, ó, essa figura aqui, ó, no canto que nós chamamos de paralelogramos, que eu vou apresentar de uma maneira um pouco mais dedicada, esse tipo de quadrilátero. Então, que figuras geométricas que nós temos aqui, pessoal? Nós temos, olha, paralelogramos, retângulos e quadrados, e também um losango, né? Que características essas figuras têm em comum? Se vocês notarem, todas essas figuras que nós percebemos, né, que nós observamos, todas elas têm quatro lados. Ou seja, pessoal, nós estamos estudando agora os quadriláteros, que são os polígonos que têm quatro lados. Ou seja, pessoal, por definição, quadrilátero ele é um polígono com quatro lados. Então, todo polígono que vocês conhecem que tem quatro lados se encaixará nas propriedades que iremos ver. Beleza, pessoal? Para isso, vamos analisar algumas propriedades. Vamos analisar um quadrilátero qualquer, que vocês podem ver aqui no slide que eu vos mostro. Vamos analisar algumas de suas características relacionadas aos seus lados. Primeiro, pessoal, quais são as suas características? Nós temos aqui, ó, os pontos ABC são chamados de vértices do quadrilátero. Aqui, pessoal, tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, que eles são simplesmente o encontro de segmentos de reta. Ou seja, esses são os vértices do quadrilátero. Se nós temos quatro lados, nós vamos ter quatro vértices, né? E nós temos aqui os lados que são segmentos AB, BC, CD e DA. Ou seja, pessoal, os lados são segmentos que unem esses vértices que a gente viu. Eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Tudo bem? E agora nós temos um elemento que nós não tínhamos no triângulo, que são as chamadas diagonais. O que são diagonais, pessoal? São segmentos de reta que ligam vértices opostos. Não tem como eu ligar vértices opostos, né, em um triângulo, então no triângulo não vou ter diagonais. Então nós temos um limite, um número mínimo, né, de lados para ter diagonais em um polígono. E aqui nós conseguimos ver que temos duas diagonais, uma diagonal AC e outra diagonal BD. Beleza, pessoal? Essas são as características dos lados e dos segmentos que passam por um quadrilátero. Lembrando que é um quadrilátero qualquer aqui, tá, pessoal? Então, isso daqui vale tanto para os losangos, tanto para os trapézios, por exemplo, tantos para os quadrados, retângulos. Então, pessoal, de uma forma geral, tá? E agora,
também temos algumas características relacionadas aos seus ângulos. Aqui, pessoal, nós temos os ângulos internos, que são os ângulos que estão dentro do polígono. Tem um ângulo aqui A. Quando tem um chapéuzinho, pessoal, significa que é ângulo, tá? Que é o ângulo do vértice A. Eu tenho um ângulo do vértice B aqui também. Eu tenho um ângulo do vértice C. Eu tenho um ângulo do vértice D. Mas agora vocês notam na figura que nós temos outros ângulos desenhados, pessoal? Esses ângulos A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo são chamados de ângulos externos. O que são esses ângulos externos, pessoal? O ângulo externo, ele é a abertura entre o prolongamento de um lado de um polígono e o lado adjacente a ele. Ou seja, pessoal, por exemplo, se eu pegar aqui ó, esse lado CB e prolongar ele, o ângulo que essa prolongação vai fazer em relação ao lado adjacente ao lado CD será o valor deste ângulo. Entenderam, pessoal? Então, é simplesmente como se fosse a abertura entre o prolongamento de um lado de um polígono e o seu lado adjacente. O que vocês conseguem observar desses dois ângulos aqui, pessoal? Do ângulo Bzão e do ângulo Bzinho. Vocês conseguem ver aqui que eles formam praticamente metade de um círculo? Ou seja, a soma dos dois tem que dar 180 graus, porque é metade de um círculo. Ou, não sei se vocês se lembram como que nós chamamos esses tipos de ângulos. Os dois ângulos aqui, eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Se eu somar Azão e Azinho, tem que dar 180 graus. Se eu somar Dzão com Dzinho, também tem que dar 180 graus. Se eu somar Czão com Czinho, também tem que dar 180 graus. Beleza, pessoal? Agora, vamos descobrir uma das principais propriedades de um quadrilátero. Lembrando que o que mostrarei agora valerá para qualquer quadrilátero que existe, tá, pessoal? Retângulos, quadrados, losangos, paralelogramos, trapézios, enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar este quadrilátero que temos aqui. Este mesmo quadrilátero ele pode ser encontrado no material de apoio que está lá no final do livro de vocês, tudo bem? Eu peço que façam essa pequena atividade para entendermos melhor a relação entre os ângulos internos do quadrilátero, tá, pessoal? Primeiramente, nós temos um quadrilátero onde nós iremos pintar cada um de seus ângulos internos com cores diferentes. Vocês vão lá recortar o material de apoio de vocês e pintar cada um dos lados, cada um dos ângulos internos com cores diferentes. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, cada um dos ângulos internos foram pintados com cores diferentes. Depois de pintar, vamos recortar o quadrilátero e dividi-lo em 4 partes, de modo que cada um desses ângulos fique em cada uma dessas partes que repartimos, pessoal. Ou seja, eu vou recortar aqui, nunca passando pelo vértice, entenderam? Vocês podem recortar do jeito que vocês quiserem, não importa como que vai ser essa ordem, como que vai ser esse corte, só não pode passar por um dos vértices esse corte, tá, pessoal? Então agora eu vou ter 4 figuras diferentes, né? Cada uma com um dos ângulos internos. Tudo bem? No último passo, pessoal, nós iremos colocar os ângulos pintados em torno de um ponto, conforme indicado nesta figura que nós podemos ver. Acontece, pessoal, que vocês não precisam colocar nessa ordem que vocês estão vendo aqui. Não importa qual for a ordem que vocês colocarem, esses ângulos, né, em torno de um ponto, sempre vai formar um círculo. Não importa se eu colocar esse ângulo verde aqui do lado do ângulo azul, e depois colocar os ângulos laranja e vermelho, sempre vai formar um círculo completo. Agora, pessoal, o que é possível afirmar em relação à medida do ângulo formado pelos ângulos pintados? Ou seja, quando eu junto todos os ângulos pintados, nós podemos ver que dá um ângulo, um círculo completo, né, pessoal? E nós vimos que um círculo completo é um ângulo de 360 graus. Ou seja, pessoal, acabamos de descobrir uma propriedade super interessante dos quadriláteros, talvez a propriedade mais importante que nós temos por enquanto. Ou seja, pessoal, em um quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Vocês se lembram que nos triângulos nós vimos que a soma dos ângulos internos era sempre igual a 180 graus? Agora no quadrilátero é 360 graus. É diferente, né, pessoal? Então, ó, não confundam, tá? 360 graus é quadrilátero, 180 graus é triângulo. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer uma outra atividade. Vamos demonstrar o mesmo resultado, só que seguindo um outro processo, tudo bem, pessoal? Para isso, vamos decompor aquele mesmo quadrilátero que nós vimos, que é esse quadrilátero aqui ABCD,
Lembra dos exemplos que nós mostramos, pessoal? Temos aqui o quadrilátero que tem os vértices A, B, C, D. Nós vamos decompor este quadrilátero conforme essa figura ao lado. Este quadrilátero, pessoal, foi tracejado uma diagonal que parte do vértice A até o vértice C. Sendo assim, nós repartimos o quadrilátero em dois triângulos. Um triângulo que será o triângulo ABC. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um triângulo ABC. Eu tenho um triângulo ADC. Ou seja, se eu repartir um quadrilátero pela sua diagonal, por uma das suas diagonais, eu vou ter dois triângulos. Tudo bem, pessoal? E esses triângulos que nós vamos analisar. Podemos ver aqui que após desenhar a diagonal, o ângulo interno do vértice A foi dividido em dois ângulos. Um ângulo A1 e A2. Não é verdade, pessoal? Esse ângulo do vértice A foi dividido em dois ângulos diferentes. Um ângulo A1 e um ângulo A2. Sendo que o mesmo acontece com o ângulo interno do vértice C. Foi dividido em C1 e C2. Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer que as medidas dos ângulos deste quadrilátero pode ser denotado da seguinte maneira, ó. A medida do ângulo do vértice A vai ser A1 mais A2. Porque se eu somar os dois, eu vou ter o ângulo do vértice A, não é verdade? Medida do ângulo B vai ser igual a esse Bzinho. Medida do ângulo D vai ser igual ao Dzinho. E a medida do ângulo C, pessoal, do lado do vértice C, vai ser igual a C1 mais C2. Tudo bem, pessoal? Aqui ó, nós simplesmente estamos colocando a medida dos ângulos de cada um dos vértices. Só que no A e no C eu tenho dois ângulos, não é verdade? Então, vai ser a soma desses dois ângulos. Agora, pessoal, podemos dizer que a medida dos ângulos deste quadrilátero pode ser denotada da seguinte maneira, né? Que a gente viu aqui. Então, o que acontece quando nós dividimos esse quadrilátero, nós acabamos formando dois triângulos diferentes. Então, vamos relembrar aquela propriedade que mostrei a vocês na aula passada? Nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Assim, no triângulo ABC, pessoal, eu vou ter que, se eu somar A1 com B com C1 tem que ser igual a 180 graus. Não é verdade? Da mesma forma, pessoal, que se eu somar os ângulos A2, D e C2, também tem que dar 180 graus. Porque essa é uma propriedade que nós já vimos, né? Nós vimos que ela vale para todo e qualquer triângulo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos usar as duas igualdades que nós descobrimos aqui, pessoal, que estão aqui em cima, para obter a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero ABCD. Vamos somá-la da seguinte forma, pessoal, sendo assim, se eu pegar essas duas igualdades que nós obtivemos e somar as duas igualdades, nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou somar tudo que está de um lado da igualdade, aqui, ó, que está no primeiro membro da igualdade, com tudo que está no primeiro membro da outra igualdade. E somar tudo que está no segundo membro da igualdade com tudo que está no segundo membro da outra igualdade. Ou seja, A1 mais B mais C1 mais A2 mais D mais C2 tem que dar igual a 180 mais 180 graus. Nós sabemos, pessoal, que a ordem das parcelas de uma soma pode ser alterada sem modificar o resultado. Vocês se lembram da propriedade comutativa da adição, né? Sendo assim, vamos reorganizar essa soma, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, do lado do A1, vou colocar o A2. E do lado do C1, eu vou colocar o C2. Agora, pessoal, nós simplesmente temos todas as nossas medidas que queremos. O que é A1 mais A2? Nós podemos ver aqui que é a medida do ângulo A. O que é B? B é a medida do ângulo B. O que é C1 mais C2? É a medida do ângulo C. O que é D? É a medida do ângulo D. Então, nós temos o seguinte, pessoal, que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C mais a medida do ângulo C é igual a 300, D é igual a 360 graus. Ou seja, pessoal, acabamos de comprovar aquilo que já tínhamos visto. Ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Tenha uma ótima semana de estudos e qualquer coisa é só me mandar mensagem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.